Olá, Fá, tudo bem? Vamos entrando, pessoal. Boa noite. Como vai, Fá Souza? Tudo bem? Bem-vinda a Concretiza. O pessoal tá chegando. Henrique também entrando aí. Boa noite. Prazer em ter vocês aqui. O pessoal vai entrando aos pouquinhos, né? E depois de lutar aí contra o Covid, estamos aí de volta, firmes e fortes, esperando, né, para recomeçar e começando hoje com mais um assunto que a Concretiza traz para iniciar com vocês uma nova experiência, né? Para quem não me conhece, gente, meu nome é Carla Fenícia, eu sou professora e estamos trabalhando, eu e minha sócia, com a Concretiza.edtech, que é uma empresa que trabalha com tecnologia e também com projetos educacionais, cursos, tudo ligado a questões que possam desenvolver também aprendizados de empreendedorismo, principalmente para pessoas que vieram a perder empregos durante a pandemia, né? E que tenham já aí a partir de 40 anos de idade e queiram desenvolver o seu negócio no online. É lógico que nós não vamos nos prender apenas àquelas pessoas de 40 anos, né? Às vezes tem pessoas com menos de 40 que querem aí também entender um pouco mais, né? Já desenvolveram uma profissão durante tanto tempo e agora querem desenvolver um pouco mais essa profissão de uma forma mais rápida, com retorno mais rápido, né? E isso é muito importante. Então, a Concretiza é a empresa que ensina vocês a fazerem isso, tá? Vocês vão me encontrar também aí no Instagram como Profa Carla Fenícia, porque estamos ligados à Concretiza, né? Antes da gente começar a falar sobre o tema de hoje, que eu vou falar sobre como é o empreendedorismo no caso do professor, né, que seria o protagonista do dia de hoje, nós vamos falar do empreendedorismo de uma maneira geral também, porque pode ter alguém aqui que não seja professor, né, e queira também aprender como empreender. Ei, Roseli, seja bem-vinda! Então, é importante que a gente veja uma forma de entender como participar, né? E nós estamos sempre colocando algumas dicas, por exemplo, nesse período que eu fiquei afastada, né, porque eu tive a Covid, eu coloquei alguns carrosséis lá no site, ensinando, por exemplo, o que eu faria se eu fosse abrir uma hamburgueria, né? Que também é uma questão que as pessoas têm desenvolvido hoje em dia, em casa mesmo, né? E tem vendido bastante, então tem que ter alguns cuidados, né? E como que faria se você tivesse uma hamburgueria num local físico? Eu coloco lá algumas dicas. Coloquei também algumas dicas de se você fosse empreender em outras áreas, né? Então, hoje, o protagonista vai ser o professor, mas nada impede de que o que eu vou falar aqui seja também voltado para questões de outras áreas, tá? Então, eu quero que vocês entendam que essa é uma maneira da gente conseguir ampliar
um negócio online, né? Porque, gente, o que as pessoas têm que entender é que nós adiantamos com a pandemia uns 10 anos, né? E eu vejo, assim, muita gente ter medo de arriscar. E é interessante porque nós, aqui no Brasil, temos uma cultura de CLT, né? Todo mundo está acostumado a trabalhar com a carteira assinada e receber salário no final do mês. Então a pandemia veio e trouxe aí uma mudança imediata na nossa vida, né? Muitas pessoas perderam o emprego de uma hora para outra e a CLT sofreu muita mudança, né? E vem sofrendo muitas mudanças. E aí a gente fica assim, né? Poxa, como é que eu vou pagar as contas? Né? Afinal, a gente vive num país que é capitalista, né? Então, a gente começa a pensar em estratégias. E foi a partir daí que nós começamos a criar a ideia da Concretiza também para ajudar vocês a descobrirem outras formas de ganhar também dinheiro no online, né? A gente costuma brincar que o futuro não é amanhã, não. O futuro é hoje, né? De tão rápido que esse mundo tecnológico acontece. Então, antes, vamos falar de uma coisa que é fundamental a gente entender. O que é empreendedorismo, né? Eu não vou falar nada técnico para vocês aqui. Eu quero falar de uma forma que vocês consigam entender, tá? Porque usar termos muito técnicos, eu acho que não ajuda muito a gente. As pessoas precisam entender e compreender o que a gente quer dizer, né? Ei, Juscelia, tudo bem? Seja bem-vinda. Então, o que é empreendedorismo, né? Empreendedorismo, gente, é basicamente você conseguir ter uma ideia e, a partir dessa ideia, você achar solução ou soluções para resolver problemas que possam mudar a vida de pessoas de uma forma rápida e prática, né? Então, por exemplo, quer ver uma coisa? Você é maquiadora, tá? E aí, você trabalhou com maquiagem a vida toda e de repente você, no salão em que você trabalhava, a crise agora fez com que o salão fechasse. E você fala, puxa vida, e agora? Como é que eu vou fazer? A única coisa que eu sei fazer é isso. Poxa vida, se você trabalhou, tem experiência, né? As pessoas já conhecem o seu trabalho. Olha, o que você vai fazer? Começa, toda mulher pode estar do jeito que for, abatida do jeito que for, gente. A gente sai sem maquiagem. Não tem jeito, né? Primeira coisa que você faça quando você acorda para sair, depois que faz o preparo, a higiene todinha, é pelo menos passar uma base, um rímel e um blush, não é mesmo? Então, toda mulher gosta de se cuidar, toda mulher gosta de se maquiar. Então, o que você vai fazer? Olha, começa a dar cursos pela internet de como ensinar a fazer uma maquiagem. E aí você fala assim, Carla, mas eu morro de vergonha de falar em público, né? Ou tá diante da câmera e falar. Olha, mas tem pessoas para te ensinar a fazer isso. Eu sou uma delas, né? É falar como é que você vai ter a postura diante da câmera, como é que você vai atingir o seu público, né? Como você vai se comunicar com ele de uma forma clara, fácil dele entender, não é? Não adianta você usar terminologias, gente, tão difíceis que as pessoas não entendam. Olha, eu sou professora e também sou formada em Direito. E uma das coisas que eu mais tenho resistência na minha área de Direito é que o advogado, ele usa sempre termos que o seu cliente nunca escuta, né? Ele nunca consegue entender porque ele não ouve, ele não consegue ouvir e entender. Vocês concordam? Põe aqui no chat para mim quem concorda. Se eu falar com vocês assim,
Olha, pode ficar tranquilo que logo, logo eu vou ajuizar, depois da ação, eu vou entrar com a apelação e aí depois qualquer coisa a gente entra com embargos infringentes. Vocês vão entender o que eu tô falando? Vão? Coloca aqui pra mim se vocês vão entender. A linguagem, ela é fundamental. Então, o médico, quando ele vai conversar com o paciente ou com algum parente do paciente, o que ele faz? Ele conversa com termos técnicos, né? Ei, Vilma, tudo bem? Seja bem-vinda. E aí, essa terminologia, ele acaba atrapalhando o entendimento das pessoas, né? Então, você vai dar o curso de maquiagem, faz uma linguagem tranquila, ensina passo a passo, né? Ah, Carla, mas aí eu tenho que sobreviver, como é que eu faço? Gente, tem plataforma que você pode vender o curso, né? Aí a gente pode te ensinar como fazer isso também. E nessas plataformas, para você vender e colocar o seu curso lá, você não vai pagar nada na hora que você coloca, depois você paga um percentual pequeno para ela, né? Mas você aluga aquele espaço. Rose, juridiquês, né? E aí você ganha dinheiro fazendo algo que você fez a vida inteira. Isso é possível? É. E eu posso ampliar isso depois? Eu posso, às vezes, dar cursos, né? Sim, viu? A Hotmart é uma das plataformas, né? Eu posso fazer isso depois como uma forma de ampliar para outros países? Lógico que pode. Gente, no online você pode tudo, né? Quer ver uma coisa? Eu não sei se vocês sabem que as mulheres na Europa e as norte-americanas, elas fazem unha e não tiram cutícula, né? Isso é um hábito mais nosso aqui. E aí, muitas manicures têm dado cursos online para manicures no exterior, ensinando como fazer as unhas de gel, as unhas de fibra, para que elas possam desenvolver essas unhas no exterior, ganhando em dólar, em euro, né? Então, o online, ele vem trazer muitas oportunidades para as pessoas. E aí, às vezes, a gente tem medo de fazer e de arriscar. Então, o empreendedorismo, a função básica dele, de uma forma bem clara para vocês entenderem, é essa que eu falei no início. É você ter uma ideia, encontrar uma solução, né, para o problema que vai ser apresentado e mudar a vida de pessoas ou de muitas pessoas. Querem ver? Eu vou dar a vocês um exemplo da Vilma que está aqui nos assistindo, o Tenha Cintura Fina. A Vilma, ela é doutora na área de biologia e ela sempre trabalhou muito com a questão da alimentação. Ela é professora, né? E Vilma é professora universitária, muito capacitada, e ela sempre trabalhou muito com o pessoal da área de educação física também. Então, o que a Vilma fez? A Vilma resolveu optar por um outro caminho além da universidade, já que ela tem a titulação adequada a isso, né? Ela transformou o doutorado dela, que trabalha com a questão dos alimentos, do balanceamento dos alimentos e tudo mais, e ela vai vir uma hora fazer uma live aqui com a gente para explicar direitinho como é que foi o processo dela, e transformou num grande negócio dela, né? E que eu até indico a vocês a seguirem no Instagram, que é o @tenha cintura fina, para vocês conhecerem o trabalho da Vilma.
porque é um trabalho fantástico que movimenta a saúde das pessoas, que faz com que as pessoas se tornem mais saudáveis, né? E hoje, gente, nós temos que nos preocupar não é só com a questão da estética, não é mesmo? É com a questão da qualidade de vida, né? Porque nós estamos cada dia que passa nos alimentando de forma indevida, o nosso corpo vai sentindo, a idade vai chegando, não é mesmo? Então, sigam o canal dela que vocês vão encontrar muitas coisas, muitas dicas no Instagram, @tenha-cintura-fina. Isso, trabalhar a saúde principalmente, né? Ainda mais nesse período de pandemia, que aí a gente vai tendo, né, que trabalhar a imunidade e tudo mais para não ficar doente. Muito bem. Então ela trabalhou, ela deixou o medo de lado e foi empreender. Como que ela foi empreender? Ela se preparou para isso. Então, ela fez curso de marketing. Ela não conhecia como trabalhar com marketing. Ela fez o curso de marketing. Ela foi procurar se informar como é que funciona esse mundo digital. E aí eu falo para vocês o seguinte: onde é que vocês podem fazer isso? Pô, Carla, eu perdi o emprego, eu tô sem dinheiro. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Isso que eu vou falar pra vocês aqui agora, eu dou no meu curso fechado. Eu vou falar um monte de coisa pra vocês aqui hoje, que vai ser de forma gratuita, que eu ensino no fechado, tá? Olha só, é um bônus que eu vou deixar pra vocês. Ela teve, isso mesmo, ela teve coragem e resiliência, nós vamos falar disso também. Mas vocês podem também, se tiverem sem a condição financeira no momento de fazerem os cursos, eu vou dar a dica para vocês. O site do Sebrae tem muito curso na área de marketing, de empreendedorismo, tudo gratuito. Vocês podem entrar no site do Sebrae, fazerem cursos lá, que são cursos pequenos, de 2, 3 horas, sabe? Para vocês terem noção do que podem fazer, tá? Além disso, de ter coragem e resiliência, empreender exige de vocês também algumas atenções. A primeira delas é: estude o mercado que você vai desenvolver o seu negócio, a sua ideia. Porque às vezes, o que acontece? Você pode trabalhar, às vezes, a vida inteira como contador de uma empresa, mas você é apaixonado por marcenaria. Então, você cansou de trabalhar com contabilidade e aí você agora quer desenvolver o seu negócio no que te dá prazer, que é marcenaria. Vá fazer o seu negócio, então, onde você tem prazer, que é marcenaria. Mas veja como é que o mercado está, faça uma pesquisa pela internet, sabe? Tem sites que vocês podem procurar para saber, né? O próprio Sebrae aí te dá as dicas de como você faz o levantamento, de como que esse mercado funciona, como é que ele está, né? Você mesmo pode procurar jogando aí no famoso Google, né? Coloca lá assim, pesquisa sobre mercado de marcenaria, por exemplo. Aí aparece lá para vocês gráficos mostrando tudo mais. Segundo item, o Sebrae é top mesmo. Segundo item, além de você estudar o mercado, faça um planejamento de como você quer desenvolver a sua ideia. Então, marquem datas, né, para que vocês possam já definir o que vocês querem cumprir, os seus objetivos. Por que eu falo para marcar datas? Porque quando definimos datas, tudo é mais fácil de ser cumprido. O nosso cérebro, ele trabalha baseando em dados, né? E quando damos datas para ele, ele registra. Naquela data ali, ó, a Carla vai fazer tal coisa. Então, eu tenho que trabalhar para que ela lembre dessa data. Outra coisa, terceiro item que eu chamo a atenção aí.
Pesquise as formas de negócios existentes. O que tem de diferente na marcenaria de hoje? Já que eu estou falando da marcenaria como hobby, né? Olha, uma coisa que as pessoas hoje procuram muito, gente, é não perder tempo, né? E a marcenaria, já que é o exemplo que estamos dando, ela tem que ser uma marcenaria inteligente. Então, quanto mais rápido você tiver uma porta de armário que abra, melhor, né? Quanto mais rápido você tiver um espaço que possa ser aproveitado, melhor, porque os apartamentos hoje estão ficando cada vez menores, justamente porque as pessoas estavam saindo, ficando fora para trabalhar a maior parte do seu tempo e indo à casa apenas para dormir, né? Então, outro dia eu vi uma arquitetura que eu achei muito engraçada, aqui no Brasil, tá? Em São Paulo, uma moça, uma arquiteta, com uma designer de interiores, decorando uma casa que tinha 9 metros quadrados. Então, agora as pessoas estão preocupadas em terem um espaço mais bonitinho, mais organizado, né? Porque muitos estão fazendo live, estão fazendo reuniões online. Então, a empresa chama, né, no Zoom ou no Meet para fazer uma reunião. E aí você joga um fundo, né, pelo computador. E nem todo mundo tem, por exemplo, eu tenho o privilégio de ter um escritório em casa, né? De ter um espaço em que quando eu estou trabalhando eu tenho silêncio e tal, mas muita gente não tem, né? Porque às vezes tem o marido, as crianças, tem cachorro, papagaio, periquito, né? E aí o barulho é muito grande, né? Mas há essa preocupação atual. Os designers que acontecem agora estão acontecendo já preocupados com essa reforma para um ambiente em que se encontre um espaço adequado para fazer reuniões ou lives, né? Mesmo que seja um espaço pequeno. Ei, Matheus, tudo bem? Bem-vindo, saudades! O quarto item que é preciso preocupar muito e dar atenção, gente, quando vai se empreender, é a formação da equipe, né? Primeiro, lembrar sempre que é a equipe que faz o seu negócio evoluir, né? Então, essa equipe, ela precisa ser tratada com muito carinho, né? Com muita empatia. A gente tem que ter muita resiliência, né? Eles têm que ter esse treinamento constante, porque se a gente quer que a coisa cresça e que ela aconteça, é preciso que a equipe saiba de tudo o que acontece na empresa. Uma empresa que mostra silêncio, que esconde verdade dos seus colaboradores, é uma empresa fadada ao fracasso, né? Não adianta você simplesmente chegar para o seu colaborador e falar assim: olha, nós vamos ter que reduzir o salário de vocês porque existe agora um projeto de lei para fazer a redução salarial, mas e pronto, né? É porque agora é lei. Não, né? Porque muitas empresas, às vezes, não precisam fazer essa redução e fazem porque elas têm um benefício com isso. Então, chega para o seu colaborador e fala assim: gente, olha aqui, eu tenho agora um projeto de lei que me dá um benefício, né? Eu posso ter esse desconto tributário. E para isso eu preciso reduzir tantos por cento do salário de vocês. Eu posso fazer como eu posso não fazer. Mas o que acontece? Com a pandemia, houve uma redução, né, do lucro da empresa. E mostra no telão,
né? O que aconteceu ali realmente no caixa da empresa. Porque ninguém quer saber se o cara tá ganhando mais ou menos, mas ele quer saber se ele tá sendo enganado ou não, né? E ninguém é bobo, todo mundo percebe as coisas. Então mostrou para ele no telão, fez os gráficos, apresentou. Pode-se falar, olha, embora exista esse projeto de lei que me dá esse direito, né, de ter um abono tributário, eu vejo que agora não é o momento de vocês terem uma redução salarial. Ou eu vou combinar com vocês o seguinte, eu vou fazer com vocês a redução salarial, né, para eu ter esse abono e eu pago vocês por fora. Ele está sendo desonesto? Depende do ponto de vista, né? Eu acho que ele vai estar sendo mais desonesto se ele fizer isso sem comunicar aos colaboradores dele o que realmente acontece. E isso a gente vê muito e principalmente em escolas, né, particulares, por exemplo. Isso aí é muito comum, né? Pavonense, tudo bem? Prazer em tê-lo aqui. Outra coisa que é preciso fazer, além de ter uma equipe colaborativa e também companheira, né, deste empreendedor, é algo que precisa ser feito, é a previsão orçamentária, né? É preciso que haja essa previsão. Use sempre a tecnologia a seu favor. Também, saudade de você. É sempre possível, né, gente, usar a tecnologia. Olha, hoje em dia, nós não temos mais como viver fora da tecnologia. Eu falo para vocês que eu antes era uma pessoa jurássica na tecnologia. Eu tô aprendendo muitas coisas, sabe? Mas eu fui obrigada a ir buscar conhecimento nessa área. E eu fui fazer, então, um outro mestrado na área de tecnologia na Universidade da Flórida. Porque lá o conhecimento é muito além do nosso aqui. Não só em termos de visão empreendedora, como na visão tecnológica, né? E nesse mestrado a gente tem aprendido desenvolver habilidades para o chamado soft skills. O que é o soft skills, gente? São habilidades que vocês desenvolvem com os seus colaboradores, né? Ou em vocês mesmos, para lidarem com pessoas que fazem a relação acontecer entre outras pessoas. No Brasil, isso tem que ser muito trabalhado, né? Eu vejo acontecer isso no nosso cotidiano. Aninha, seja bem-vinda. Então, eu vejo que as pessoas hoje, elas não têm, por exemplo, paciência, né, com outras pessoas, principalmente se for com o idoso, né? A gente vê isso acontecer muito. Aí você vê, por exemplo, você entra numa loja para olhar um produto, imediatamente já chega um vendedor perguntando: posso te ajudar em alguma coisa? Eles não deixam você transitar na loja para que você possa, então, chamar o vendedor e procurar por ele, né? Você pode, no máximo, falar assim, chegar para você e falar: boa tarde, bom dia, o meu nome é Carla, eu estou à disposição caso a senhora precise. E sai de perto, deixa a gente olhar as coisas na loja, né, não? E outra coisa, né? Você
ver como as pessoas não têm trato uma com as outras, inclusive em coisas banais, como, por exemplo, o trânsito, né? Olha quantas mortes acontecem, às vezes, no trânsito por banalidades, porque alguém fechou o outro, né? E aí o cara tá armado, vai lá, já tira a arma, atira ele e mata, né? Então, a gente precisa desenvolver esse soft skill, que é essa habilidade de lidar com a relação e a interação com outras pessoas. Isso é feito através do que a Vilma estava falando, né? Da resiliência, da empatia. E eu acho interessante quando eu falo em empatia, gente, porque muitas pessoas falam assim: empatia é se colocar no lugar do outro. Mas as pessoas esquecem de completar esse pensamento. É de se colocar no lugar do outro, respeitando o outro como ele é, né? Porque muitas vezes a gente quer se colocar no lugar do outro, mas quer fazer o outro mudar e ficar do nosso jeito. Isso não é empatia, né? Empatia é você conseguir se colocar no lugar do outro, entendendo a dor que ele sente naquele momento, ou a felicidade que ele sente, ou a raiva que ele sente naquele momento, mas entendendo também como é que ele vai reagir a esses sentimentos, né? Então a gente tem que entender isso. Desenvolver também a habilidade de colaboração, a comunicação clara que eu falei com vocês desde o início, né? Constante, porque uma equipe que não tem líderes ou gestores, melhor dizendo, né? Gestores que possam estar constantemente em contato com seus colaboradores, trocando ideias, sem criar medos, né, em seus colaboradores, gestores que não se baseiem na inteligência emocional são gestores, primeiro, que precisam entender o significado do que é gestor. Segundo, estão sendo líderes que vão levar o seu negócio à falência, né? Então, no nosso negócio online, a gente é o nosso gestor. Então, nós temos que buscar entender isso ao lidar com pessoas, porque estamos lidando com pessoas, mesmo que elas estejam do outro lado da tela, né? E falando de professores, nós percebemos isso dando aulas remotas, né? Quantas vezes a gente às vezes está dando a aula e embora a gente dê aula para um monte de bolinha, né, na tela preta, a gente nunca sabe se tem um pai, uma mãe, né, ou um irmão, uma irmã, uma empregada, alguém do outro lado, ouvindo ou vendo a reação do professor, que às vezes num minuto, num descuido, né, dá um vacilo e é motivo para receber uma reclamação na escola sobre o trabalho dele, né? Então, estar com alguém do outro lado da telinha é também um motivo para nós lembrarmos que são pessoas. E pessoas querem cuidado, né? E lembrando disso, eu assistindo a um documentário há pouco tempo do Walt Disney, ele falou duas coisas que eu vou falar para vocês hoje e uma eu vou falar agora. Ele diz que o empreendedor com visão de futuro sempre antecipará as tendências e também as crises. Por quê? Porque ele sempre vai estar pensando lá na frente. Ele sempre vai estar buscando novos caminhos. Porque quais são as características de um empreendedor? Pensa comigo. Primeira coisa que ele faz, ele tem um sonho. Isso mesmo, ele cuida de todas as formas, isso mesmo. Ele tem um sonho,
Mas ele fica só sonhando. Se fosse assim, o Walt Disney não tinha chegado onde ele chegou. Gente, assista o documentário dele para vocês verem. É fantástico. Eu nunca imaginei que ele tivesse se dado tão mal nos empreendimentos que ele fez no início. O que salvou a vida dele foi o Mickey. Incrível. Mas assim, antes do Mickey, era para ele ter desistido, mas ele tinha um sonho e ele tinha persistência. Ele queria sair do sonho e ir para a ação. E é isso que é o primeiro ponto que o empreendedor tem que ter. É sair do sonho e ir para a ação. A outra característica que ele tem que ter, o empreendedor tem que ter paixão e entusiasmo pelo que faz. Olha, ninguém nessa vida faz alguma coisa que não goste, né? Porque quando não gosta, vira automático. Professor, eu falo para vocês, gente, não existe no mundo, na face da terra, alguém que fale, sou professor, e que não ame esta profissão. Porque aquele que não é assim, ele não continua, ele não dá conta. Eu falo isso para vocês porque quando eu comecei a dar aula, eu comecei a dar aula com 16 anos de idade. Na época tinha uma coisa chamada pré-primário. E eu comecei a dar aula com 16 anos, porque a gente fazia magistério na época, né? Então, com 16 anos eu já podia começar a dar aula. Eu tenho 42 anos de sala de aula em escolas particulares. Faz as contas, vocês vão descobrir minha idade. E aí, o que acontece? Eu tenho aluno, que eu já contei essa história, eu adoro falar isso. Eu tenho aluno que eu entro na faculdade, lá na PUC, quando eu tava dando aula lá. Eu entrei na sala de aula, a menina virou pra mim, quando eu falei meu nome, ela falou assim, professora, você me ensinou a ler e a escrever. Eu quase tive um infarto, né? Mas foi verdade, né? Então, o que acontece? O meu pai, na época, obrigava, né? Não tinha essa de falar, ah, pai, eu não quero. Não, você vai fazer magistério e acabou. Porque a gente só tinha duas alternativas. Ou você fazia magistério no ensino médio, ou você fazia análises clínicas para trabalhar em laboratório. Eu não dava conta de ver sangue, né? Morria de nojo das outras coisas que tinha que fazer análise. Falei, vou fazer magistério então, né? Tudo bem, auxiliadora? Seja bem-vinda. Aí fiz magistério, formei, falei com meu pai assim, vou dar aula 6 meses, eu não quero dar aula. 6 meses, tem 42 anos. Então, é cachaça, né? Você entra em sala, você fala, meu Deus, eu não consigo sair, eu amo o que eu faço, né? Então, é amar o que você faz, ter paixão e entusiasmo, né? Outra característica que o empreendedor tem. Vocês vão pensando aí se vocês têm essas características, tá? E vão me falando aqui no chat depois, tá bom? Você tem que ter foco e ficar focado naquilo que você quer. Então, eu vou pegar de novo a Vilma para dar o exemplo dela, já que eu falei que ela tornou-se empreendedora. Quando a Vilma tentou criar o Tenha Cintura Fina, ela focou na empresa que ela queria criar e ela desenvolveu esse foco dela até chegar onde ela quer e onde ela está hoje. Então, ela colocou o sonho, né, em uma ação, ela pôs a paixão, o entusiasmo dela dentro do que ela faz e ela focou e desenvolveu a empresa. Outra coisa,
tem que ter conhecimento profundo do que você faz e aperfeiçoar-se sempre. Não tem essa de falar assim, criei agora minha empresa, beleza, já tô ganhando meu dinheirinho, já tá dando pra pagar as contas do mês, agora tá tudo bem, gente. Nunca tá tudo bem, a gente nunca para de estudar, nunca. Ponham isso na cabeça, tá? Professora Ana Maria, que saudades, o Pavonense está falando aqui. Outra coisa que a gente tem que ter, que eu falei que é uma característica do empreendedor, é a persistência, né? Nunca desista. Por quê? Deu errado hoje, amanhã pode dar certo. Sabe o que vocês vão fazer quando é errado? Pega o erro e transforma em algo que seja positivo. Poxa, eu errei aqui, mas o que eu posso fazer com esse erro que vai me dar uma forma de sucesso com ele? Eu errei dessa maneira, mas se eu fizer assim, de outro jeito, vai dar certo? Vai dar certo. Tenha autoconfiança, confie em você. Nós temos medo de arriscar. Engraçado, né? A gente tem medo de arriscar, mas não tem medo de viver. Calzinho, seja bem-vindo. Todos os dias nós vivemos riscos. Não tenham medo de empreender, de viver melhor com o que você sabe fazer, né? Não enxergue os fracassos, transforme-os em oportunidades, né? É o que eu falei agora. O Walt Disney, se ele tivesse desistido no primeiro desenho que ele fez e que não deu certo, né? Coitado, ele não teria o mundo Disney hoje. O que aconteceu? O primeiro desenho que ele fez era um desenho que ia dar tão certo, gente, que ele simplesmente não patenteou. Aí o amigo dele, sabe o que fez? Pegou o desenho, patenteou e começou a ganhar os burros do dinheiro. Era para ele ter desistido, não era? Não, ele continuou, ele persistiu e ele arriscou, né? Porque ele não tinha dinheiro, mas ele tinha nome. Aí ele foi ao banco, ele hipotecou a casa dele, pegou o dinheiro, investiu, criou o estúdio Disney. Aí teve 8 milhões de retorno. Eu não vou contar porque vocês vão assistir, né? Ficar dando spoiler, não. Depois vocês vão ver, vocês vão adorar. O empreendedor, ele faz uso da imaginação também. Porque empreender é você estar sempre criando. O cérebro está sempre maquinando. Você está sempre atento a tudo. Você vê uma caneta, você fala assim, olha, essa caneta eu posso fazer assim, assim, assado. Vocês já viram aquele Instagram do Edai, que chama? Que é Faça Você Mesmo? Quantas coisas aquelas pessoas criam? A imaginação, gente, a criatividade é uma coisa que não tem limite, né? Outro dia eu vi um rapaz pegando um cabide de arame. E ele pegou o cabide, fez ele transformar numa bola, né? Fez um círculo. E nesse círculo ele colou com cola quente alguns adesivos, deixou ele todo bonitinho assim e tal. E depois ele colocou ganchinhos assim em volta e prendeu no armário com um gancho maior e colocou, sabe o que, nos ganchinhos em volta? As colheres que ia usar na cozinha, aí ele rodava assim, ó, e pegava a colher que ele precisava. Olha a criatividade das pessoas, né? Ei, Karine, tudo bem? Que bom te ver. Então, o que acontece? Empreender é você estar constantemente com a sua mente trabalhando e criando, né? Outra alternativa, outra característica também é você não se fazer de vítima quando der errado. É você pegar esse erro, modificar a realidade. Agora, em que você pode empreender? Como eu falei
que o protagonista hoje era o professor, eu vou falar um pouco do professor e vou falar um pouco de outras áreas, tá? Um professor de química, por exemplo, em que ele pode empreender? Olha, às vezes o professor ele acha que ele só pode dar aula, né? Mas não é não. Tem muitas outras atividades que o professor pode desenvolver, tá? Então, antes de eu falar do professor de química, eu vou falar de um geógrafo, por exemplo, que tem um aqui na live, né? O professor de geografia, ou geógrafo, ele tem várias formas de ganhar dinheiro além da sala de aula. Ele pode ser analista de empresas que trabalham com mineração. Ele pode dar consultoria a empresas que trabalham com meio ambiente. Ele pode fazer análise de relevo em ambientes que possam ser trabalhados para desenvolvimento de... como é que chama aquele negócio de empresa? De represas, né? Ele pode estudar solos para evitar que aconteçam aí derramamento de barragens, como teve agora. Ele pode trabalhar também com análise de museus específicos para que lidam com pedras, geoprocessamento, como bem lembrou a Vilma. Então, tudo isso pode ser feito. Ele pode... Aí você fala comigo assim, mas é tão difícil entrar nesse campo. Tá, é difícil entrar no campo? Tudo bem. Começa dando curso sobre isso, então. Vai lá na Hotmart, faz o seguinte, estrutura um curso sobre geoprocessamento, né? Estruturou? Põe lá na Hotmart e começa a vender, né? O que é você estruturar um curso para vender? Gente, é o seguinte, você estrutura um curso aí, você grava umas aulas, né? De 15 minutos, mais ou menos, porque mais que isso fica muito chato, o povo não tem muita paciência, não. É entre 7 e 15 minutos, tá? Você gravou a sua aula num celular ou na câmera, se você tiver aqui no seu computador, porque, olha, todos nós hoje temos uma sala de aula montada em casa, né? Aí você montou o curso de geoprocessamento. Uma dica, faça passo a passo. Por quê? Lembra que eu falei no início da live que as pessoas querem rapidez? Ninguém quer perder tempo em demorar fazendo nada. Todo mundo quer saber como faz tudo muito rápido. Então faz o passo a passo, ó. Primeiro passo... O que é o geoprocessamento, né? Dá uma explanada nisso. Ô, gente, só uma dica. Se por acaso a live cair, eu volto imediatamente, tá? Mas é o seguinte, aí você explica o que é geoprocessamento. Explicou? Você vai fazer o seguinte agora. Passo a passo de como desenvolver o geoprocessamento nas empresas. Tá. Aí você vai, ensina o primeiro passo, ensina o segundo, aí numa aula. Aí depois você ensina numa outra aula o segundo passo. Numa outra aula, terceiro passo. Faz 10 passos lá, se for o caso. Depois você monta ali uma série de exercícios para eles fazerem. Depois você monta com eles encontros de 15 em 15 dias via Zoom. E aí você vai tirando ao vivo 1 hora dúvidas sobre essas pessoas. Viviane Capanema, bem-vinda. Pois é, tirou ali e tal. Gostou? Gostei. Professora, mas eu queria saber mais sobre isso. Como é que eu faço para aprofundar? Olha, o aprofundamento é na mentoria. É um curso à parte. Eu posso te acompanhar na mentoria
E aí a gente pode marcar uma reunião online para eu te explicar como a mentoria funciona e para você, inclusive, passar para eles os seus honorários, né? Porque, por exemplo, você pode marcar aí uma mentoria com a pessoa, vamos supor, uns 6 encontros, né? De mentoria com ele, de 1 hora, tirando aí as dúvidas que ele tiver, né? Se tiver a empresa já trabalhando e tudo, e cobrar nesses 6 encontros, por exemplo, uns 2.500 por baixo. Se for empresa, você pode cobrar muito mais, né? Normalmente, o pessoal tem cobrado a hora da mentoria em torno de R$ 1.800, R$ 2.300 a hora. Mas como, né, você vai estar começando, você pode cobrar esses 6 encontros R$ 2.500. Você pode dividir, né? Aí, feito tudo isso, você joga na Hotmart. Na Hotmart, você precisa, para cadastrar, você precisa pagar? Não. Mas quando você vende os cursos, a Hotmart retira dela lá um percentual, né? Porque afinal você está alugando um espaço na plataforma dela. Mas é uma das mais seguras e é a que paga melhor, né? Dentre todas elas. A Vilma citou aqui a Eduz também, né? E é uma também que dá muito sucesso pro pessoal, mas a Hotmart é uma das mais confiáveis. A Hotmart 10%? Pois é. Ei, Fabão, que legal que você entrou, bem-vindo. Então, 10%. Um curso normal, gente, sem esses encontros e tal, somente com a Eduz é 5%, mas é garantido, Vilma, o recebimento, porque a Hotmart é. Um curso normal, gente, que vocês montem aí somente com aula e exercício, aula gravada, tá? Não é aula ao vivo. Que você faça isso só com os exercícios também, você pode aí vender por R$ 997, por exemplo, cada curso que você fizer, né? Dependendo da quantidade de coisas. Tem curso de 397. O Fábio tá falando aqui que tem a Monetize também, que é confiável. Ele conhece, inclusive, o proprietário da Monetize, então ele indica porque é uma pessoa de confiança, né? É também uma plataforma que eu vou fazer contato. E a Vilma tá falando aqui, ó, tem curso 297. O e-book é interessante, Vilma, só tem um detalhe agora. A Receita Federal agora, ela vai passar a tributar a venda do e-book. Então, eu não sei se vai ser tão vantajoso assim, né? Mas mesmo assim, e-book vende muito, viu, gente? Tem e-book de R$19,90, de R$29,90, R$39,90, vende muito também, que é uma coisa boa, tá? Então, eu deixo aí essa sugestão para o caso do geógrafo. No caso, por exemplo, do químico, né? Ele pode trabalhar em indústrias, por exemplo, de grande porte, junto com farmacêuticos, com bebidas, né? Com materiais, com tintas, com vernizes. E esse trabalho dele com empresas de grande porte, pessoal, o salário tá variando aqui entre R$4.000 a R$10.000, só para vocês terem uma ideia, né? E em empresas públicas, por exemplo, tratando de água e saneamento, né? E também em questão de energia, o químico tá ganhando aí de R$5.800 a R$8.000. Então, vejam bem, ele pode também fazer cursos e colocar na Hotmart ensinando. Agora, tem uma opção fora de sala de aula? Lógico que tem, né? É como fazer aí tranquilamente,
né? Ei, Alexandra, coisa boa, saudade. O biólogo, por exemplo, falou em biologia, o povo pensa sempre em sala de aula, né? Ah, vou trabalhar só com sala de aula ou com pesquisa. Não, você pode trabalhar como consultor, por exemplo, solucionando problemas específicos em determinadas empresas de alimentação. Por exemplo, nós tivemos aqui na Portugal, tinha aquela empresa ali, é Sadia, Fabão, que tinha ali? Acho que tinha Sadia, e ela fechou, né? Questões de problemas ligados à saúde dos alimentos, né? Ele pode, além de solucionar problemas específicos, também sugerir melhorias, né? Tem também, ele pode também, numa consultoria, identificar falhas e apontar soluções, né? Ele pode também dar palestras, cursos e treinamentos, e além a Vilma é bióloga, olha só, né? Ela está trabalhando justamente com a questão da alimentação, tratando de saúde com pessoas ligadas à área de educação física, com personal, né? E ela trabalha também com a orientação da alimentação. O que um nutricionista, por exemplo, faz, muitas vezes te cortando um monte de coisa para comer, e a Vilma trabalha com educação alimentar. Então você pode comer de várias formas. Mateus que o diga, que faz esse controle com ela. E às vezes eu até pego umas rebarbas na receita que ela ensina, viu, gente? E já aprendi a fazer um ovo que ela ensina lá, que é muito bom. Um suco também, detox. Então, assim, é uma forma de colocar a biologia dentro do comportamento alimentar. Outra coisa que o biólogo pode fazer também é dar assessoria em solução de problemas amplos, atuando também em processos ambientais. Pode ser também um perito judicial em processos, tá? A Vilma é 100%, 100%. Então, outra coisa que vocês podem fazer também existe, eu não sei se vocês sabem, um curso de perito judicial que é ministrado pela professora, uma advogada chamada Daniela Tognoli. Ela dá um dia de curso de perito judicial. E essas pessoas que fazem o curso com ela, que é diferente do perito que é concursado, né? Podem ser cadastradas no fórum. E aí, quando aparece a necessidade de perícia, dependendo da perícia, por exemplo, Cal é geógrafo. O Cal, se ele fizer esse curso de perito, ele pode cadastrar lá no fórum como perito. E aí, a hora que acontecer, né, a perícia, precisando de uma análise ambiental, eles chamam ele, por exemplo, para fazer, e ele ganha por isso. Ô, gente, a live vai cair, tá? 31 minutos para ela cair aqui. Se cair, eu volto, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo fazer ela não cair. Não tem jeito, não. Acho que ela vai cair, sim. Bom, outra coisa. Um historiador, o que ele pode trabalhar, né? O historiador, ele pode trabalhar também, além de saber.
Olá, Fá, tudo bem? Vamos entrando, pessoal. Boa noite. Como vai, Fá Souza? Tudo bem? Bem-vinda à Concretiza. O pessoal tá chegando. Henrique também entrando aí. Boa noite. Prazer em ter vocês aqui. O pessoal vai entrando aos pouquinhos, né? E depois de lutar aí contra o Covid, estamos aí de volta, firmes e fortes, esperando, né, para recomeçar. E começando hoje com mais um assunto que a Concretiza traz para iniciar com vocês uma nova experiência, né? Para quem não me conhece, gente, meu nome é Carla Fenícia, eu sou professora e estamos trabalhando, eu e minha sócia, com a Concretiza.edtech, que é uma empresa que trabalha com tecnologia e também com projetos educacionais, cursos, tudo ligado a questões que possam desenvolver também aprendizados de empreendedorismo, principalmente para pessoas que vieram a perder empregos durante a pandemia, né? E que tenham já aí a partir de 40 anos de idade e queiram desenvolver o seu negócio no online. É lógico que nós não vamos nos prender apenas àquelas pessoas de 40 anos, né? Às vezes tem pessoas com menos de 40 que querem aí também entender um pouco mais, né? Já desenvolveram uma profissão durante tanto tempo e agora querem desenvolver um pouco mais essa profissão de uma forma mais rápida, com retorno mais rápido, né? E isso é muito importante. Então, a Concretiza é a empresa que ensina vocês a fazerem isso, tá? Vocês vão me encontrar também aí no Instagram como Profa Carla Fenícia, porque estamos ligados à Concretiza, né? Antes da gente começar a falar sobre o tema de hoje, que eu vou falar sobre como é o empreendedorismo no caso do professor, né, que seria o protagonista do dia de hoje, nós vamos falar do empreendedorismo de uma maneira geral também, porque pode ter alguém aqui que não seja professor, né, e queira também aprender como empreender. Ei, Roseli, seja bem-vinda! Então, é importante que a gente veja uma forma de entender como participar, né? E nós estamos sempre colocando algumas dicas, por exemplo, nesse período que eu fiquei afastada, né, porque eu tive a Covid, eu coloquei alguns carrosséis lá no site, ensinando, por exemplo, o que eu faria se eu fosse abrir uma hamburgueria, né? Que também é uma questão que as pessoas têm desenvolvido hoje em dia, em casa mesmo, né? E tem vendido bastante, então tem que ter alguns cuidados, né? E como que faria se você tivesse uma hamburgueria num local físico? Eu coloco lá algumas dicas. Coloquei também algumas dicas de se você fosse empreender em outras áreas, né? Então, hoje o protagonista vai ser o professor, mas nada impede de que o que eu vou falar aqui seja também voltado para questões de outras áreas, tá? Então, eu quero que vocês entendam que essa é uma maneira da gente conseguir ampliar
um negócio online, né? Porque, gente, o que as pessoas têm que entender é que nós adiantamos com a pandemia uns 10 anos, né? E eu vejo, assim, muita gente ter medo de arriscar. E é interessante porque nós, aqui no Brasil, temos uma cultura de CLT, né? Todo mundo está acostumado a trabalhar com a carteira assinada e receber salário no final do mês. Então a pandemia veio e trouxe aí uma mudança imediata na nossa vida, né? Muitas pessoas perderam o emprego de uma hora para outra e a CLT sofreu muita mudança, né? E vem sofrendo muitas mudanças. E aí a gente fica assim, né? Poxa, como é que eu vou pagar as contas? Né? Afinal, a gente vive num país que é capitalista, né? Então, a gente começa a pensar em estratégias. E foi a partir daí que nós começamos a criar a ideia da Concretiza também para ajudar vocês a descobrirem outras formas de ganhar também dinheiro no online, né? A gente costuma brincar que o futuro não é amanhã, não. O futuro é hoje, né? De tão rápido que esse mundo tecnológico acontece. Então, antes, vamos falar de uma coisa que é fundamental a gente entender. O que é empreendedorismo, né? Eu não vou falar nada técnico para vocês aqui. Eu quero falar de uma forma que vocês consigam entender, tá? Porque usar termos muito técnicos, eu acho que não ajuda muito a gente. As pessoas precisam entender e compreender o que a gente quer dizer, né? Ei, Juscelia, tudo bem? Seja bem-vinda. Então, o que é empreendedorismo, né? Empreendedorismo, gente, é basicamente você conseguir ter uma ideia e, a partir dessa ideia, você achar solução ou soluções para resolver problemas que possam mudar a vida de pessoas de uma forma rápida e prática, né? Então, por exemplo, quer ver uma coisa? Você é maquiadora, tá? E aí, você trabalhou com maquiagem a vida toda e de repente você, no salão em que você trabalhava, a crise agora fez com que o salão fechasse. E você fala, poxa vida, e agora? Como é que eu vou fazer? A única coisa que eu sei fazer é isso. Poxa vida, se você trabalhou, tem experiência, né? As pessoas já conhecem o seu trabalho. Olha, o que você vai fazer? Começa, toda mulher pode estar do jeito que for, a batida do jeito que for, gente. A gente sai sem maquiagem, não tem jeito, né? Primeira coisa que você faça quando você acorda para sair, depois que faz o preparo, a higiene todinha, é pelo menos passar uma base, um rímel e um blush, não é mesmo? Então, toda mulher gosta de se cuidar, toda mulher gosta de se maquiar. Então, o que você vai fazer? Olha, começa a dar cursos pela internet de como ensinar a fazer uma maquiagem. E aí você fala assim, Carla, mas eu morro de vergonha de falar em público, né? Ou tá diante da câmera e falar. Olha, mas tem pessoas para te ensinar a fazer isso. Eu sou uma delas, né? É falar como é que você vai ter a postura diante da câmera, como é que você vai atingir o seu público, né? Como você vai se comunicar com ele de uma forma clara, fácil dele entender, não é? Não adianta você usar terminologias, gente, tão difíceis que as pessoas não entendam. Olha, eu sou professora e também sou formada em Direito. E uma das coisas que eu mais tenho resistência na minha área de Direito é que o advogado, ele usa sempre termos que o seu cliente nunca escuta, né? Ele nunca consegue entender porque ele não ouve, ele não consegue ouvir e entender. Vocês concordam? Põe aqui no chat para mim quem concorda. Se eu falar com vocês assim,
Olha, pode ficar tranquilo que logo, logo eu vou ajuizar, depois da ação, eu vou entrar com a apelação e aí depois qualquer coisa a gente entra com embargos infringentes. Vocês vão entender o que eu tô falando? Vão? Coloca aqui pra mim se vocês vão entender. A linguagem, ela é fundamental. Então, o médico, quando ele vai conversar com o paciente ou com algum parente do paciente, o que ele faz? Ele conversa com termos técnicos, né? Ei, Vilma, tudo bem? Seja bem-vinda. E aí, essa terminologia, ele acaba atrapalhando o entendimento das pessoas, né? Então, você vai dar o curso de maquiagem, faz uma linguagem tranquila, ensina passo a passo, né? Ah, Carla, mas aí eu tenho que sobreviver, como é que eu faço? Gente, tem plataforma que você pode vender o curso, né? Aí a gente pode te ensinar como fazer isso também. E nessas plataformas, para você vender e colocar o seu curso lá, você não vai pagar nada na hora que você coloca, depois você paga um percentual pequeno para ela, né? Mas você aluga aquele espaço. Rose, o juridiquês, né? E aí você ganha dinheiro fazendo algo que você fez a vida inteira. Isso é possível? É. E eu posso ampliar isso depois? Eu posso, às vezes, dar cursos, né? Sim, viu? Uma Hotmart é uma das plataformas, né? Eu posso fazer isso depois como uma forma de ampliar para outros países? Lógico que pode. Gente, no online você pode tudo, né? Quer ver uma coisa? Eu não sei se vocês sabem que as mulheres na Europa e as norte-americanas, elas fazem unha e não tiram cutícula, né? Isso é um hábito mais nosso aqui. E aí, muitas manicures têm dado cursos online para manicures no exterior, ensinando como fazer as unhas de gel, as unhas de fibra, para que elas possam desenvolver essas unhas no exterior, ganhando em dólar, em euro, né? Então, o online, ele vem trazer muitas oportunidades para as pessoas. E aí, às vezes, a gente tem medo de fazer e de arriscar. Então, o empreendedorismo, a função básica dele, de uma forma bem clara para vocês entenderem, é essa que eu falei no início. É você ter uma ideia, encontrar uma solução, né, para o problema que vai ser apresentado e mudar a vida de pessoas ou de muitas pessoas. Querem ver? Eu vou dar a vocês um exemplo da Vilma que está aqui nos assistindo, o Tenha Cintura Fina. A Vilma, ela é doutora na área de biologia e ela sempre trabalhou muito com a questão da alimentação. Ela é professora, né? E Vilma é professora universitária, muito capacitada, e ela sempre trabalhou muito com o pessoal da área de educação física também. Então, o que a Vilma fez? A Vilma resolveu optar por um outro caminho além da universidade, já que ela tem a titulação adequada a isso, né? Ela transformou o doutorado dela, que trabalha com a questão dos alimentos, do balanceamento dos alimentos e tudo mais, e ela vai vir uma hora fazer uma live aqui com a gente para explicar direitinho como é que foi o processo dela, e transformou num grande negócio dela, né? E que eu até indico a vocês a seguirem no Instagram, que é o @tenha cintura fina, para vocês conhecerem o trabalho da Vilma.
porque é um trabalho fantástico que movimenta a saúde das pessoas, que faz com que as pessoas se tornem mais saudáveis, né? E hoje, gente, nós temos que nos preocupar não é só com a questão da estética, não é mesmo? É com a questão da qualidade de vida, né? Porque nós estamos cada dia que passa, nos alimentando de forma indevida, o nosso corpo vai sentindo, a idade vai chegando, não é mesmo? Então, sigam o canal dela que vocês vão encontrar muitas coisas, muitas dicas no Instagram, @tenha cintura fina. Isso, trabalhar a saúde principalmente, né? Ainda mais nesse período de pandemia, que aí a gente vai tendo, né, que trabalhar a imunidade e tudo mais para não ficar doente. Muito bem. Então ela trabalhou, ela deixou o medo de lado e foi empreender. Como que ela foi empreender? Ela se preparou para isso. Então ela fez curso de marketing. Ela não conhecia como trabalhar com marketing. Ela fez o curso de marketing. Ela foi procurar se informar como é que funciona esse mundo digital. E aí eu falo para vocês o seguinte: onde é que vocês podem fazer isso? Pô, Carla, eu perdi o emprego, eu tô sem dinheiro. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Isso que eu vou falar pra vocês aqui agora, eu tô no meu curso fechado. Eu vou falar um monte de coisa pra vocês aqui hoje, que vai ser de forma gratuita, que eu ensino no fechado, tá? Olha só, é um bônus que eu vou deixar pra vocês. Ela teve, isso mesmo, ela teve coragem e resiliência, nós vamos falar disso também. Mas vocês podem também, se tiverem sem a condição financeira no momento de fazerem os cursos, eu vou dar a dica para vocês. O site do Sebrae tem muito curso na área de marketing, de empreendedorismo, tudo gratuito. Vocês podem entrar no site do Sebrae, fazerem cursos lá, que são cursos pequenos, de 2, 3 horas, sabe? Para vocês terem noção do que podem fazer, tá? Além disso, de ter coragem e resiliência, empreender exige de vocês também algumas atenções. A primeira delas é: estude o mercado que você vai desenvolver o seu negócio, a sua ideia. Porque às vezes, o que acontece? Você pode trabalhar, às vezes, a vida inteira como contador de uma empresa, mas você é apaixonado por marcenaria. Então, você cansou de trabalhar com contabilidade e aí você agora quer desenvolver o seu negócio no que te dá prazer, que é marcenaria. Vá fazer o seu negócio, então, onde você tem prazer, que é marcenaria. Mas veja como é que o mercado está, faça uma pesquisa pela internet, sabe? Tem sites que vocês podem procurar para saber, né? O próprio Sebrae aí te dá as dicas de como você faz o levantamento, de como que esse mercado funciona, como é que ele está, né? Você mesmo pode procurar jogando aí no famoso Google, né? Coloca lá assim, pesquisa sobre mercado de marcenaria, por exemplo. Aí aparece lá para vocês gráficos mostrando tudo mais. Segundo item, o Sebrae é top mesmo. Segundo item, além de você estudar o mercado, faça um planejamento de como você quer desenvolver a sua ideia. Então, marquem datas, né, para que vocês possam já definir o que vocês querem cumprir, os seus objetivos. Por que eu falo para marcar datas? Porque quando definimos datas, tudo é mais fácil de ser cumprido. O nosso cérebro, ele trabalha baseando em dados, né? E quando damos datas para ele, ele registra. Naquela data ali, ó, a Carla vai fazer tal coisa. Então, eu tenho que trabalhar para que ela lembre dessa data. Outra coisa, terceiro item que eu chamo a atenção aí.
pesquise as formas de negócios existentes. O que tem de diferente na marcenaria de hoje? Já que eu estou falando da marcenaria como hobby, né? Olha, uma coisa que as pessoas hoje procuram muito, gente, é não perder tempo, né? E a marcenaria, já que é o exemplo que estamos dando, ela tem que ser uma marcenaria inteligente. Então, quanto mais rápido você tiver uma porta de armário que abra, melhor, né? Quanto mais rápido você tiver um espaço que possa ser aproveitado, melhor, porque os apartamentos hoje estão ficando cada vez menores, justamente porque as pessoas estavam saindo, ficando fora para trabalhar a maior parte do seu tempo e indo à casa apenas para dormir, né? Então, outro dia eu vi uma arquitetura que eu achei muito engraçada, aqui no Brasil, tá? Em São Paulo, uma moça, uma arquiteta, com uma designer de interiores, decorando uma casa que tinha 9 metros quadrados. Então, agora as pessoas estão preocupadas em terem um espaço mais bonitinho, mais organizado, né? Porque muitos estão fazendo live, estão fazendo reuniões online. Então, a empresa chama, né, no Zoom ou no Meet para fazer uma reunião. E aí você joga um fundo, né, pelo computador. E nem todo mundo tem, por exemplo, eu tenho o privilégio de ter um escritório em casa, né? De ter um espaço em que quando eu estou trabalhando eu tenho silêncio e tal, mas muita gente não tem, né? Porque às vezes tem o marido, as crianças, tem cachorro, papagaio, periquito, né? E aí o barulho é muito grande, né? Mas há essa preocupação atual. Os designers que acontecem agora estão acontecendo já preocupados com essa reforma para um ambiente em que se encontre um espaço adequado para fazer reuniões ou lives, né? Mesmo que seja um espaço pequeno. Ei, Matheus, tudo bem? Bem-vindo, saudades! O quarto item que é preciso preocupar muito e dar atenção, gente, quando vai se empreender, é a formação da equipe, né? Primeiro, lembrar sempre que é a equipe que faz o seu negócio evoluir, né? Então, essa equipe, ela precisa ser tratada com muito carinho, né? Com muita empatia. A gente tem que ter muita resiliência, né? Eles têm que ter esse treinamento constante, porque se a gente quer que a coisa cresça e que ela aconteça, é preciso que a equipe saiba de tudo o que acontece na empresa. Uma empresa que mostra silêncio, que esconde verdade dos seus colaboradores, é uma empresa fadada ao fracasso, né? Não adianta você simplesmente chegar para o seu colaborador e falar assim, olha, nós vamos ter que reduzir o salário de vocês porque existe agora um projeto de lei para fazer a redução salarial, mas e pronto, né? É porque agora é lei. Não, né? Porque muitas empresas, às vezes, não precisam fazer essa redução e fazem porque elas têm um benefício com isso. Então, chega para o seu colaborador e fala assim, gente, olha aqui, eu tenho agora um projeto de lei que me dá um benefício, né? Eu posso ter esse desconto tributário, e para isso eu preciso reduzir tantos por cento do salário de vocês. Eu posso fazer como eu posso não fazer. Mas o que acontece? Com a pandemia, houve uma redução, né, do lucro da empresa. E mostra no telão
né? O que aconteceu ali realmente no caixa da empresa? Porque ninguém quer saber se o cara tá ganhando mais ou menos, mas ele quer saber se ele tá sendo enganado ou não, né? E ninguém é bobo, todo mundo percebe as coisas. Então mostrou para ele no telão, fez os gráficos, apresentou. Pode-se falar, olha, embora exista esse projeto de lei que me dá esse direito, né, de ter um abono tributário, eu vejo que agora não é o momento de vocês terem uma redução salarial. Ou eu vou combinar com vocês o seguinte: eu vou fazer com vocês a redução salarial, né, para eu ter esse abono e eu pago vocês por fora. Ele está sendo desonesto? Depende do ponto de vista, né? Eu acho que ele vai estar sendo mais desonesto se ele fizer isso sem comunicar aos colaboradores dele o que realmente acontece. E isso a gente vê muito e principalmente em escolas, né, particulares, por exemplo. Isso aí é muito comum, né? Pavonense, tudo bem? Prazer em tê-lo aqui. Outra coisa que é preciso fazer, além de ter uma equipe colaborativa e também companheira, né, deste empreendedor, é algo que precisa ser feito, é a previsão orçamentária, né? É preciso que haja essa previsão. Use sempre a tecnologia a seu favor. Também, saudade de você. É sempre possível, né, gente, usar a tecnologia. Olha, hoje em dia, nós não temos mais como viver fora da tecnologia. Eu falo para vocês que eu antes era uma pessoa jurássica na tecnologia. Eu tô aprendendo muitas coisas, sabe? Mas eu fui obrigada a ir buscar conhecimento nessa área. E eu fui fazer, então, um outro mestrado na área de tecnologia na Universidade da Flórida. Porque lá o conhecimento é muito além do nosso aqui. Não só em termos de visão empreendedora, como na visão tecnológica, né? E nesse mestrado a gente tem aprendido desenvolver habilidades para o chamado soft skills. O que é o soft skills, gente? São habilidades que vocês desenvolvem com os seus colaboradores, né? Ou em vocês mesmos, para lidarem com pessoas que fazem a relação acontecer entre outras pessoas. No Brasil, isso tem que ser muito trabalhado, né? Eu vejo acontecer isso no nosso cotidiano. Aninha, seja bem-vinda. Então, eu vejo que as pessoas hoje, elas não têm, por exemplo, paciência, né, com outras pessoas, principalmente se for com o idoso, né? A gente vê isso acontecer muito. Aí você vê, por exemplo, você entra numa loja para olhar um produto, imediatamente já chega um vendedor perguntando: eu posso te ajudar em alguma coisa? Eles não deixam você transitar na loja para que você possa então chamar o vendedor e procurar por ele, né? Você pode no máximo falar assim, chegar para você e falar: boa tarde, bom dia, o meu nome é Carla, eu estou à disposição caso a senhora precise. E sai de perto, deixa a gente olhar as coisas na loja, né, não? E outra coisa, né? Você
ver como as pessoas não têm trato uma com as outras, inclusive em coisas banais, como, por exemplo, o trânsito, né? Olha quantas mortes acontecem às vezes no trânsito por banalidades, porque alguém fechou o outro, né? E aí o cara tá armado, vai lá, já tira a arma, atira ele e mata, né? Então, a gente precisa desenvolver esse soft skill, que é essa habilidade de lidar com a relação e a interação com outras pessoas. Isso é feito através do que a Vilma estava falando, né? Da resiliência, da empatia. E eu acho interessante quando eu falo em empatia, gente, porque muitas pessoas falam assim: empatia é se colocar no lugar do outro. Mas as pessoas esquecem de completar esse pensamento. É de se colocar no lugar do outro, respeitando o outro como ele é, né? Porque muitas vezes a gente quer se colocar no lugar do outro, mas quer fazer o outro mudar e ficar do nosso jeito. Isso não é empatia, né? Empatia é você conseguir se colocar no lugar do outro, entendendo a dor que ele sente naquele momento, ou a felicidade que ele sente, ou a raiva que ele sente naquele momento, mas entendendo também como é que ele vai reagir a esses sentimentos, né? Então a gente tem que entender isso. Desenvolver também a habilidade de colaboração, a comunicação clara que eu falei com vocês desde o início, né? Constante, porque uma equipe que não tem líderes ou gestores, melhor dizendo, né? Gestores que possam estar constantemente em contato com seus colaboradores, trocando ideias, sem criar medos, né, em seus colaboradores, gestores que não se baseiem na inteligência emocional são gestores, primeiro, que precisam entender o significado do que é gestor. Segundo, estão sendo líderes que vão levar o seu negócio à falência, né? Então, no nosso negócio online, a gente é o nosso gestor. Então, nós temos que buscar entender isso ao lidar com pessoas, porque estamos lidando com pessoas, mesmo que elas estejam do outro lado da tela, né? E falando de professores, nós percebemos isso dando aulas remotas, né? Quantas vezes a gente às vezes está dando a aula e embora a gente dê aula para um monte de bolinha, né, na tela preta, a gente nunca sabe se tem um pai, uma mãe, né, ou um irmão, uma irmã, uma empregada, alguém do outro lado, ouvindo ou vendo a reação do professor, que às vezes num minuto, num descuido, né, dá um vacilo e é motivo para receber uma reclamação na escola sobre o trabalho dele, né? Então, estar com alguém do outro lado da telinha é também um motivo para nós lembrarmos que são pessoas. E pessoas querem cuidado, né? E lembrando disso, eu assistindo a um documentário há pouco tempo do Walt Disney, ele falou duas coisas que eu vou falar para vocês hoje e uma eu vou falar agora. Ele diz que o empreendedor com visão de futuro sempre antecipará as tendências e também as crises. Por quê? Porque ele sempre vai estar pensando lá na frente. Ele sempre vai estar buscando novos caminhos. Porque quais são as características de um empreendedor? Pensa comigo. Primeira coisa que ele faz, ele tem um sonho. Isso mesmo, ele cuida de todas as formas, isso mesmo. Ele tem um sonho,
Mas ele fica só sonhando? Se fosse assim, o Walt Disney não tinha chegado onde ele chegou. Gente, assista o documentário dele para vocês verem. É fantástico. Eu nunca imaginei que ele tivesse se dado tão mal nos empreendimentos que ele fez no início. O que salvou a vida dele foi o Mickey. Incrível. Mas assim, antes do Mickey, era para ele ter desistido, mas ele tinha um sonho e ele tinha persistência. Ele queria sair do sonho e ir para a ação. E é isso que é o primeiro ponto que o empreendedor tem que ter. É sair do sonho e ir para a ação. A outra característica que ele tem que ter, o empreendedor tem que ter paixão e entusiasmo pelo que faz. Olha, ninguém nessa vida faz alguma coisa que não goste, né? Porque quando faz, quando não gosta, vira automático. Professor, eu falo para vocês, gente, não existe no mundo, na face da terra, alguém que fale, sou professor, e que não ame esta profissão. Porque aquele que não é assim, ele não continua, ele não dá conta. Eu falo isso para vocês porque quando eu comecei a dar aula, eu comecei a dar aula com 16 anos de idade. Na época tinha uma coisa chamada pré-primário. E eu comecei a dar aula com 16 anos, porque a gente fazia magistério na época, né? Então, com 16 anos eu já podia começar a dar aula. Eu tenho 42 anos de sala de aula em escolas particulares. Faz as contas, vocês vão descobrir minha idade. E aí, o que acontece? Eu tenho aluno, que eu já contei essa história, eu adoro falar isso. Eu tenho aluno que eu entro na faculdade, lá na PUC, quando eu tava dando aula lá. Eu entrei na sala de aula, a menina virou pra mim, quando eu falei meu nome, ela falou assim, professora, você me ensinou a ler e a escrever. Eu quase tive um infarto, né? Mas foi verdade, né? Então, o que acontece? O meu pai, na época, obrigava, né? Não tinha essa de falar, ah, pai, eu não quero. Não, você vai fazer magistério e acabou. Porque a gente só tinha duas alternativas. Ou você fazia magistério no ensino médio, ou você fazia análises clínicas para trabalhar em laboratório. Eu não dava conta de ver sangue, né? Morria de nojo das outras coisas que tinha que fazer análise. Falei, vou fazer magistério então, né? Tudo bem, auxiliadora? Seja bem-vinda. Aí fiz magistério, formei, falei com meu pai assim, vou dar aula 6 meses, eu não quero dar aula. 6 meses, tem 42 anos. Então, é cachaça, né? Você entra em sala, você fala, meu Deus, eu não consigo sair, eu amo o que eu faço, né? Então, é amar o que você faz, ter paixão e entusiasmo, né? Outra característica que o empreendedor tem. Vocês vão pensando aí se vocês têm essas características, tá? E vão me falando aqui no chat depois, tá bom? Você tem que ter foco e ficar focado naquilo que você quer. Então, eu vou pegar de novo a Vilma para dar o exemplo dela, já que eu falei que ela tornou-se empreendedora. Quando a Vilma tentou criar o Tenha Cintura Fina, ela focou na empresa que ela queria criar e ela desenvolveu esse foco dela até chegar onde ela quer e onde ela está hoje. Então, ela colocou o sonho, né, em uma ação, ela pôs a paixão, o entusiasmo dela dentro do que ela faz e ela focou e desenvolveu a empresa. Outra coisa, tem que ter conhecimento profundo do que você faz e aperfeiçoar-se sempre.
Não tem essa de falar assim, criei agora minha empresa, beleza, já tô ganhando meu dinheirinho, já tá dando pra pagar as contas do mês, agora tá tudo bem, gente. Nunca tá tudo bem, a gente nunca para de estudar, nunca. Ponham isso na cabeça, tá? Professora Ana Maria, que saudades, o Pavonense está falando aqui. Outra coisa que a gente tem que ter, que eu falei que é uma característica do empreendedor, é a persistência, né? Nunca desista. Por quê? Deu errado hoje, amanhã pode dar certo. Sabe o que vocês vão fazer quando é errado? Pega o erro e transforma em algo que seja positivo. Poxa, eu errei aqui, mas o que eu posso fazer com esse erro que vai me dar uma forma de sucesso com ele? Eu errei dessa maneira, mas se eu fizer assim, de outro jeito, vai dar certo? Vai dar certo. Tenha autoconfiança, confie em você. Nós temos medo de arriscar. Engraçado, né? A gente tem medo de arriscar, mas não tem medo de viver. Calzinho, seja bem-vindo. Todos os dias nós vivemos riscos. Não tenham medo de empreender, de viver melhor com o que você sabe fazer, né? Não enxergue os fracassos, transforme-os em oportunidades, né? É o que eu falei agora. O Walt Disney, se ele tivesse desistido no primeiro desenho que ele fez e que não deu certo, né? Coitado, ele não teria o mundo Disney hoje. O que aconteceu? O primeiro desenho que ele fez era um desenho que ia dar tão certo, gente, que ele simplesmente não patenteou. Aí o amigo dele, sabe o que fez? Pegou o desenho, patenteou e começou a ganhar os burros do dinheiro. Era para ele ter desistido, não era? Não, ele continuou, ele persistiu e ele arriscou, né? Porque ele não tinha dinheiro. Aí, mas ele tinha nome, aí ele foi ao banco, ele hipotecou a casa dele, pegou o dinheiro, investiu, criou o estúdio Disney, aí teve 8 milhões de retorno. Eu não vou contar porque vocês vão assistir, né? Ficar dando spoiler não, depois vocês vão ver, vocês vão adorar. O empreendedor, ele faz uso da imaginação também. Porque empreender é você estar sempre criando, o cérebro está sempre maquinando, você está sempre atento a tudo. Você vê uma caneta, você fala assim, olha, essa caneta eu posso fazer assim, assim, assado. Vocês já viram aquele Instagram do Edai, que chama? Que é Faça Você Mesmo? Quantas coisas aquelas pessoas criam? A imaginação, gente, a criatividade é uma coisa que não tem limite, né? Outro dia eu vi um rapaz pegando um cabide de arame. E ele pegou o cabide, fez ele transformar numa bola, né? Fez um círculo. E nesse círculo ele colou com cola quente alguns adesivos, deixou ele todo bonitinho assim e tal. E depois ele colocou ganchinhos assim em volta e prendeu no armário com um gancho maior e colocou, sabe o que, nos ganchinhos em volta? As colheres que ia usar na cozinha, aí ele rodava assim, ó, e pegava a colher que precisava. Olha a criatividade das pessoas, né? Ei, Karine, tudo bem? Que bom te ver. Então, o que acontece? Empreender é você estar constantemente com a sua mente trabalhando e criando, né? Outra alternativa, outra característica também é você não se fazer de vítima quando der errado. É você pegar esse erro, modificar a realidade. Agora, em que você pode empreender? Como eu falei que o protagonista hoje era o professor, eu vou falar um pouco do professor e vou falar um pouco de outras áreas, tá?
Um professor de química, por exemplo, em que ele pode empreender? Olha, às vezes o professor ele acha que ele só pode dar aula, né? Mas não é não. Tem muitas outras atividades que o professor pode desenvolver, tá? Então, antes de eu falar do professor de química, eu vou falar de um geógrafo, por exemplo, que tem um aqui na live, né? O professor de geografia, ou geógrafo, ele tem várias formas de ganhar dinheiro além da sala de aula. Ele pode ser analista de empresas que trabalham com mineração. Ele pode dar consultoria a empresas que trabalham com meio ambiente. Ele pode fazer análise de relevo em ambientes que possam ser trabalhados para desenvolvimento de... como é que chama aquele negócio de empresa? De represas, né? Ele pode estudar solos para evitar que aconteçam aí derramamento de barragens, como teve agora. Ele pode trabalhar também com análise de museus específicos para que lidam com pedras, geoprocessamento, como bem lembrou a Vilma. Então, tudo isso pode ser feito. Ele pode... Aí você fala comigo assim, mas é tão difícil entrar nesse campo. Tá, é difícil entrar no campo? Tudo bem. Começa dando curso sobre isso, então. Vai lá na Hotmart, faz o seguinte, estrutura um curso sobre geoprocessamento, né? Estruturou? Põe lá na Hotmart e começa a vender, né? O que é você estruturar um curso para vender? Gente, é o seguinte, você estrutura um curso aí, você grava umas aulas, né? De 15 minutos, mais ou menos. Porque mais que isso fica muito chato. O povo não tem muita paciência, não. É entre 7 e 15 minutos, tá? Você gravou a sua aula num celular ou na câmera, se você tiver aqui no seu computador. Porque, olha, todos nós hoje temos uma sala de aula montada em casa, né? Aí você montou o curso de geoprocessamento. Uma dica, faça passo a passo. Por quê? Lembra que eu falei no início da live que as pessoas querem rapidez? Ninguém quer perder tempo em demorar fazendo nada. Todo mundo quer saber como faz tudo muito rápido. Então faz o passo a passo, ó. Primeiro passo... O que é o geoprocessamento, né? Dá uma explanada nisso. Ô, gente, só uma dica. Se por acaso a live cair, eu volto imediatamente, tá? Mas é o seguinte, aí você explica o que é geoprocessamento. Explicou? Você vai fazer o seguinte agora. Passo a passo de como desenvolver o geoprocessamento nas empresas. Tá. Aí você vai, ensina o primeiro passo, ensina o segundo, aí numa aula. Aí depois você ensina numa outra aula o segundo passo. Numa outra aula, o terceiro passo. Faz 10 passos lá, se for o caso. Depois você monta ali uma série de exercícios para eles fazerem. Depois você monta com eles encontros de 15 em 15 dias via Zoom. E aí você vai tirando ao vivo 1 hora dúvidas sobre essas pessoas. Viviane Capanema, bem-vinda. Pois é, tirou ali e tal. Gostou? Gostei. Professora, mas eu queria saber mais sobre isso. Como é que eu faço para aprofundar? Olha, o aprofundamento é na mentoria. É um curso à parte. Eu posso te acompanhar na mentoria e aí a gente pode marcar uma reunião online para eu te explicar como a mentoria funciona e para você, inclusive, passar para eles
os seus honorários, né? Porque, por exemplo, você pode marcar aí uma mentoria com a pessoa, vamos supor, uns 6 encontros, né? De mentoria com ele, de 1 hora, tirando aí as dúvidas que ele tiver, né? Se tiver a empresa já trabalhando e tudo, e cobrar nesses 6 encontros, por exemplo, uns 2.500 por baixo. Se for empresa, você pode cobrar muito mais, né? Normalmente, o pessoal tem cobrado a hora da mentoria em torno de R$ 1.800, R$ 2.300 a hora. Mas como, né, você vai estar começando, você pode cobrar esses 6 encontros R$ 2.500. Você pode dividir, né? Aí, feito tudo isso, você joga na Hotmart. Na Hotmart, você precisa, para cadastrar, você precisa pagar? Não. Mas quando você vende os cursos, a Hotmart retira dela lá um percentual, né? Porque afinal você está alugando um espaço na plataforma dela. Mas é uma das mais seguras e é a que paga melhor, né? Dentre todas elas. A Vilma citou aqui a Eduz também, né? E é uma também que dá muito sucesso pro pessoal, mas a Hotmart é uma das mais confiáveis. A Hotmart 10%? Pois é. Ei, Fabão, que legal que você entrou, bem-vindo. Então, 10%. Um curso normal, gente, sem esses encontros e tal, somente com a Eduz é 5%, mas é garantido, Vilma, o recebimento, porque a Hotmart é. Um curso normal, gente, que vocês montem aí somente com aula e exercício, aula gravada, tá? Não é aula ao vivo. Que você faça isso só com os exercícios também, você pode aí vender por R$ 997, por exemplo, cada curso que você fizer, né? Dependendo da quantidade de coisas. Tem curso de 397. O Fábio tá falando aqui que tem a Monetize também, que é confiável. Ele conhece, inclusive, o proprietário da Monetize, então ele indica porque é uma pessoa de confiança, né? É também uma plataforma que eu vou fazer contato. E a Vilma tá falando aqui, ó, tem curso de 297. O e-book é interessante, Vilma, só tem um detalhe agora. A Receita Federal agora, ela vai passar a tributar a venda do e-book. Então, eu não sei se vai ser tão vantajoso assim, né? Mas mesmo assim, e-book vende muito, viu, gente? Tem e-book de R$19,90, de R$29,90, R$39,90, vende muito também, que é uma coisa boa, tá? Então, eu deixo aí essa sugestão para o caso do geógrafo. No caso, por exemplo, do químico, né? Ele pode trabalhar em indústrias, por exemplo, de grande porte, junto com farmacêuticos, com bebidas, né? Com materiais, com tintas, com vernizes. E esse trabalho dele com empresas de grande porte, pessoal, o salário tá variando aqui entre R$4.000 a R$10.000, só para vocês terem uma ideia, né? E em empresas públicas, por exemplo, tratando de água e saneamento, né? E também em questão de energia, o químico tá ganhando aí de R$5.800 a R$8.000. Então, vejam bem, ele pode também fazer cursos e colocar na Hotmart ensinando. Agora, tem uma opção fora de sala de aula? Lógico que tem, né? Como fazer aí tranquilamente, né? Ei, Alexandra, coisa boa, saudade. O biólogo, por exemplo, falou em biologia, o povo pensa sempre em sala de aula,
né? Ah, vou trabalhar só com sala de aula ou com pesquisa. Não, você pode trabalhar como consultor, por exemplo, solucionando problemas específicos em determinadas empresas de alimentação. Por exemplo, nós tivemos aqui na Portugal, tinha aquela empresa ali, é Sadia, Fabão, que tinha ali? Acho que tinha Sadia, e ela fechou, né? Questões de problemas ligados à saúde dos alimentos, né? Ele pode, além de solucionar problemas específicos, também sugerir melhorias, né? Tem também, ele pode também, numa consultoria, identificar falhas e apontar soluções, né? Ele pode também dar palestras, cursos e treinamentos, e além e a Vilma é bióloga, olha só, né? Ela está trabalhando justamente com a questão da alimentação, tratando de saúde com pessoas ligadas à área de educação física, com personal, né? E ela trabalha também com a orientação da alimentação. O que um nutricionista, por exemplo, faz muitas vezes cortando um monte de coisa para comer, e a Vilma trabalha com educação alimentar. Então você pode comer de várias formas. Mateus que o diga, que faz esse controle com ela. E às vezes eu até pego umas rebarbas na receita que ela ensina, viu, gente? E já aprendi a fazer um ovo que ela ensina lá, que é muito bom. Um suco também, detox. Então, assim, é uma forma de colocar a biologia dentro do comportamento alimentar. Outra coisa que o biólogo pode fazer também é dar assessoria em solução de problemas amplos, atuando também em processos ambientais. Pode ser também um perito judicial em processos, tá? A Vilma é 100%. Então, outra coisa que vocês podem fazer também existe, eu não sei se vocês sabem, um curso de perito judicial que é ministrado pela professora, uma advogada chamada Daniela Tognoli. Ela dá um dia de curso de perito judicial. E essas pessoas que fazem o curso com ela, que é diferente do perito que é concursado, né? Podem ser cadastradas no fórum. E aí, quando aparece a necessidade de perícia, dependendo da perícia, por exemplo, Cal é geógrafo. O Cal, se ele fizer esse curso de perito, ele pode cadastrar lá no fórum como perito. E aí, a hora que acontecer, né, a perícia, precisando de uma análise ambiental, eles chamam ele, por exemplo, para fazer, e ele ganha por isso. Ô, gente, a live vai cair, tá? 31 minutos para ela cair aqui. Se cair, eu volto, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo fazer ela não cair. Não tem jeito, não. Acho que ela vai cair, sim. Bom, outra coisa. Um historiador, o que ele pode trabalhar, né? O historiador, ele pode trabalhar também, além de